Olá, espero que estejam todos bem. Eu sou a Tainara e agora nós vamos aprender um pouco sobre os conceitos introdutórios à óptica. Então, a primeira pergunta já seria: mas o que é a óptica? Bem, a óptica é uma parte da física que busca estudar os fenômenos relacionados à luz, como, por exemplo, a formação de imagens em espelhos, as cores, formação de sombra e, claro, muito mais. E nós já vamos iniciar falando sobre as fontes luminosas e corpos iluminados. Esses são conceitos básicos, da óptica. E as fontes luminosas são aquelas que são responsáveis, por irradiar e transmitir luz, como, por exemplo, uma estrela como o nosso Sol, uma lanterna, uma lâmpada, uma vela. E os raios de luz, eles viajam em todas as direções. É por isso que nós enxergamos uma lâmpada acesa em qualquer parte de uma sala em que nós estejamos, por exemplo. Bem, os corpos iluminados são aqueles que não irradiam luz, como um sofá, uma mesa, uma caixa, nós também, em escala um pouco maior, os planetas do sistema solar, satélites, cometas e muito mais. Bem, e um conceito muito interessante em relação aos raios de luz é que raios de luz de diferentes fontes, fontes luminosas, por mais que se cruzem, eles não atrapalham o caminho, um dos outros. Isso é o conhecido princípio de independência dos raios de luz. Então, não se esqueçam. Princípio de independência dos raios de luz. E agora nós vamos ver um pouco sobre a luz branca, que é emitida pelo Sol. Hoje nós sabemos que ela é composta em várias cores. E quem primeiro demonstrou isso no ano de 1666 foi Isaac Newton com seu famoso experimento, chamado experimento de Newton, em que ele incidiu, aqui nós podemos ver na imagem, ele incidiu esse raio de luz branca sobre um prisma. E esse prisma, então, decompôs, ou seja, dividiu essa luz branca em basicamente 7 cores, Na verdade, existem mais cores, que são variações dessas, mas basicamente são essas: vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e o violeta. E quando todas essas cores elas atingem o nosso olho de maneira simultânea, então nós temos a sensação visual de luz branca. E para melhor demonstrar isso, Isaac Newton pintou um disco, com essas cores, que também são as cores do arco-íris, e girou esse disco em uma velocidade muito grande. E o que acontece é o que nós vemos aqui nesse pequeno vídeo, Nós temos, então, a sensação de visual de luz branca ao olharmos para ele. Isso por conta, claro, da grande velocidade, que é colocada durante os giros desse disco. E agora nós vamos aprender alguns conceitos que estão relacionados ao que acontece quando os raios de luz eles atingem determinadas superfícies. Aqui, por exemplo, nós temos a reflexão, a refração e a absorção. Basicamente, pode acontecer dessas ocorrências e também todas elas de maneira simultânea. Isso vai depender, claro, da superfície. Então, nós temos primeiramente a reflexão regular, porque ela pode ser regular e irregular. Ela acontece quando os raios eles atingem a superfície muito lisa, e então esses raios eles retornam formando quase que um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Isso acontece geralmente em superfícies como a de uma água de um lago bastante calmo, como esse da imagem. Nós conseguimos então ver essa árvore quase que perfeitamente refletida na água calma desse lago, em espelhos e também em louças bastante polidas. A reflexão difusa
ou irregular, ela acontece quando os raios atingem superfícies, então, não regulares, né? Como aqui, por exemplo, está presente nessa imagem, né? Esses raios, então, eles retornam em diferentes ângulos não padronizados. Isso acontece geralmente em superfícies como, por exemplo, de uma parede, uma água com ondulações, né? E também a nossa pele. Esse fenômeno, apesar de não refletir as imagens perfeitamente, assim como na reflexão regular, ele é responsável pela nossa capacidade, né, de conseguir enxergar esses objetos, a que os raios de luz estão sendo refletidos, né, e também por perceber as cores dos objetos. E a refração, que é uma mudança na direção dos raios de luz que ocorre quando a luz incide de modo não perpendicular, ou seja, não formando aquele ângulo reto a uma superfície e passa de um material transparente para outro material transparente, havendo esse pequeno desvio que a gente consegue ver nessa imagem. Bem, aqui a colher parece estar torta, mas isso é chamado de ilusão de óptica por conta dessa refração que acontece com os raios de luz ao atingir essa superfície da água a partir do ar. E a absorção, que ocorre quando os raios então são absorvidos pela superfície. Nós vamos entender um pouquinho mais na parte de cores sobre isso, viu? Bem, e agora nós vamos conhecer um pouco o que acontece, os fenômenos por trás do arco-íris. Bem, o arco-íris realmente é algo muito lindo. E quando os raios de luz entram numa gota, eles sofrem refração, reflexão e refração nessa ordem. Bem, as gotículas de ar presentes na atmosfera funcionam então como um prisma de Newton, decompondo as cores da luz branca. Então, nós podemos ver nessa imagem aqui o que acontece, né, com esse raio de luz branca. Esses raios de luz branca. Então, refração, reflexão nessa superfície da gota e, por fim, a refração novamente. Bem, e por que os arco-íris apresentam nessa característica, essas cores, né, em arcos? Bem, as gotas de água de cada região circular enviam luzes de cores diferentes até os olhos de um observador, e por isso cada arco aparenta ser de uma cor. Aqui nós vemos então o observador e cada arco, as gotículas de água estão enviando diferentes cores, que então nós temos o vermelho, alaranjado, o amarelo, o verde, azul, anil e violeta, que são aquelas cores, né, que foram obtidas na decomposição da luz pelo prisma, no experimento de Isaac Newton. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre as cores. Bem, eu falei anteriormente que quando aquelas cores, né, decompostas a partir da luz branca atingem os nossos olhos de maneira simultânea, nós temos então a sensação visual de luz branca, né? Nós vemos isso também no disco de Newton. Bem, mas não é necessário que todas aquelas cores atinjam no mesmo momento o nosso olhar para que nós tenhamos essa sensação de luz branca, mas sim apenas 3 cores, que são vermelho, verde e azul, são as chamadas de cores primárias da luz. E quando 2 dessas cores atingem o nosso olhar de maneira simultânea, nós temos então a sensação visual de uma cor secundária, como é o caso aqui da cor amarela, na roupa desse palhaço. Vocês conseguem perceber aqui que o vermelho e o verde estão sendo incididos de maneira simultânea e a roupa do palhaço então fica de cor amarela. E quando as 3 cores primárias elas atingem simultaneamente, nós conseguimos enxergar a roupa do palhaço na cor branca. E uma aplicação muito interessante em relação a isso
É o que acontece, por exemplo, com as telas das nossas televisões, computadores e celular. Bem, elas são compostas por filetes das cores primárias da luz. Então, quando nós observamos uma imagem que há partes brancas, os três filetes das cores primárias estão ligados, e quando nós observamos partes pretas da imagem, então os três filetes das cores primárias da luz estão apagados. E os objetos, eles podem ser vistos em diferentes cores, dependendo da luz que é incidida sobre eles. Eu coloquei um esquema aqui para ilustrar de uma maneira um pouco melhor. Bem, aqui o objeto, né, ele é visto na cor branca porque as três cores primárias da luz são refletidas. E ele é visto na cor preta quando as três cores primárias da luz são absorvidas. Bem, nós enxergamos um objeto vermelho porque apenas a cor primária vermelha é refletida, o verde e o azul são absorvidos. E um objeto é visto na cor verde quando essa é refletida e o vermelho e azul são absorvidos. E o azul também da mesma forma, né? Nós enxergamos apenas aquilo que é refletido, né? Essas imagens, elas conseguem ilustrar de uma maneira bem interessante, né? Esse vaso na imagem A está refletindo diferentes cores, né? Isso pela combinação, né, das cores primárias da luz em diferentes e os diferentes pigmentos, né, de cada parte dessa imagem. Vocês conseguem observar, por exemplo, que na letra D as folhas elas se tornaram pretas? Bem, isso porque elas absorvem, né, a cor azul e refletem apenas a verde. Então, se eu incidir sobre ela a luz azul, ela será absorvida, então nós conseguiremos enxergá-la apenas na cor preta. E as cores primárias dos corantes são diferentes das cores primárias da luz. Aqui elas são magenta, ciano e amarelo. Eu acho que todo mundo aqui já fez esse experimento, né, de misturar tinta guache na sua infância ou continua misturando. Eu acho algo muito divertido. Mas vocês já perceberam que dependendo da quantidade, né, e também da cor, nós temos então diferentes variações de cores? Então, aqui nesse esquema nós temos então a mistura das cores primárias dos corantes, né? O ciano e o amarelo então nos retorna a cor verde, o magenta e o ciano azul, e o magenta e o amarelo a cor vermelha. Mas vocês perceberam que a mistura de dois desses corantes das cores primárias, né, que apresentam as cores primárias, eles não retornam, né, as cores primárias da luz? Bem, isso acontece porque cada corante absorve uma determinada cor primária da luz. Então, quando dois corantes são misturados, serão absorvidas então duas cores primárias da luz. Então, eu fiz aqui um outro esquema para a gente tentar entender aqui um pouquinho melhor. Bem, a cor primária de corante amarelo, ela então reflete as cores vermelha e verde, as cores primárias da luz, né? O magenta, então, são refletidas as cores vermelha e azul, e o verde é absorvido. O ciano, as cores verde e azul são refletidas e o vermelho absorvido. Bem, e quando nós misturamos o amarelo e o magenta, o amarelo ele absorve o azul e o magenta absorve o verde, então apenas o vermelho será refletido. Então nós iremos enxergar essa mistura na cor vermelha. E quando o amarelo e o ciano são misturados, o vermelho e o azul são absorvidos e o verde é refletido. E a mistura resultante de magenta e ciano, apenas o azul será refletido e o vermelho e o verde serão absorvidos.
Bem, espero que vocês tenham entendido, né, essa aula. Qualquer dúvida, então, podem colocar nos comentários aqui. As referências também estão na descrição. Obrigada por assistirem até aqui.